Lucas 18, 9-14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus dirigiu esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Foi a estes que Jesus dirigiu esta parábola. E esta parábola contrasta 2 homens nos extremos da sociedade daquela época: o fariseu e o publicano. O fariseu era uma pessoa altamente respeitada na sociedade, uma pessoa moral, conhecedora da palavra de Deus, uma pessoa de bem, ao passo que o publicano era uma pessoa altamente reprovável, traidor à pátria, ladrão, imoral, alguém que era desprezado pela sociedade. Mas a verdade é que Jesus diz que o publicano desceu justificado para a sua casa. O publicano. Ao passo que o fariseu, não. Isto é, o publicano, diante do tribunal de Deus, não foi condenado. E o fariseu não desceu justificado, o que significa que ele foi condenado no tribunal de Deus. Ser condenado no tribunal de Deus é a pior coisa que qualquer pessoa, qualquer ser humano pode receber. Ninguém queira estar nessa situação. É algo tremendamente horrível. Por isso, entender porque é que o fariseu foi condenado e o publicano justificado é da maior importância para nós. A resposta, podemos resumir, está no facto de que o fariseu olhava para si mesmo, curvou-se sobre si mesmo, ao passo que o publicano olhou para fora dele mesmo, embora aparentemente pareça ao contrário. O publicano nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. No entanto, o fariseu orava consigo mesmo. Ele estava olhando para si mesmo, centrado em si mesmo. O erro do fariseu não foi agradecer a Deus o facto de ser uma pessoa que cumpria os mandamentos de Deus. Ele refere que não era como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como aquele publicano. Ele dava graças a Deus por isso, porque ele era um homem íntegro, um homem que não adulterava, não era um roubador como o publicano. Então a relação dele com os outros, a relação horizontal dele, ele cumpria. Mas também ele cumpria a sua obrigação vertical. Jejuava 2 vezes na semana e dava os dízimos de tudo quanto possuía. Ele cumpria a lei em relação a Deus, na sua relação vertical. O erro do fariseu não foi reconhecer que Deus, e só Deus, operou na vida dele para que ele pudesse ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa religiosa. Ele dava graças a Deus por isso. Ele não reconhecia que estas qualidades que ele tinha, estas justiças que ele tinha, ele não reconhecia que vinham dele, mas vinham do próprio Deus. E isso está certo. Então qual foi o problema deste homem, deste fariseu? Ele confiava em si mesmo, crendo que era justo. E por causa dessa justiça, do bem que ele fazia,
Ele achava que Deus o ia justificar, o ia aceitar. Podemos dizer que ele imputou a si mesmo a sua própria justiça, mesmo que essa justiça fosse uma operação de Deus na sua vida. O publicano, porém, não tinha qualquer justiça, qualquer coisa boa para apresentar diante de Deus. Ele desesperadamente precisava de uma justiça que ele não tinha. O publicano só tinha um caminho: clamar para que Deus tivesse misericórdia dele, pecador. E Deus concedeu-lhe misericórdia. Sabemos, nesta época não se sabia ainda, mas sabemos hoje que Deus fez isso com base no sacrifício que Jesus iria fazer alguns dias depois. A justiça de Jesus foi imputada a este homem pecador. E ele desceu justificado para a sua casa. Ele desceu justificado com uma justiça que não era dele, mas passou a ser dele quando ele clamou por misericórdia a Deus. Ser justificado, ser salvo, não tem a ver com o que nós fazemos, mesmo que o que fazemos seja a operação de Deus em nós. Mas quando confiamos nessa operação de Deus em nós para apresentarmos diante dele, para sermos justificados, estamos condenados, irremediavelmente condenados. Por isso Jesus disse: publicano desceu justificado e não o fariseu. Ser justificado deve-se única e exclusivamente ao que Jesus fez por nós. Ao viver uma vida perfeita, ao morrer no nosso lugar, ao ressuscitar e continuar hoje à direita do Pai intercedendo por nós. É quando, como publicano, é quando olhamos para fora de nós, todos os dias, todos os momentos, pedindo misericórdia a Deus porque somos miseráveis pecadores, é aí que nós alcançamos a justificação e permanecemos justificados. A santificação, que é a operação do Espírito Santo em nós, para nos tornar mais parecidos com Jesus, só existe porque está assente numa base inabalável que é a cruz, que é o Senhor Jesus Cristo, e naquilo que Ele fez por nós. Toda a glória para Ele, para o Senhor Jesus Cristo. O próprio Espírito Santo que nos santifica, Jesus disse que Ele, o Espírito Santo, o glorificaria. Como então saber se eu estou a olhar para fora de mim e a receber a justiça de Cristo que me é imputada? Ou se estou a olhar para mim mesmo querendo apresentar a justiça que há em mim, mesmo que operada por Deus? A parábola parece explicar no que Lucas diz ao introduzir esta parábola. Aqueles que confiam em si mesmos, na sua própria justiça, mesmo que essa justiça seja operada por Deus, ó Deus, graças te dou. Aqueles que confiam em si mesmos, eles fazem uma coisa: eles desprezam os outros. Ou seja, exaltam-se a si mesmos. Si mesmo se exalta. Por outro lado, aqueles que confiam apenas, unicamente, na justiça que Jesus nos dá gratuitamente, não têm como desprezar os outros, pois sabem que eles são pecadores, miseráveis pecadores, e por isso dependem, necessitam da misericórdia de Deus todos os dias da sua vida. Pois apenas se tiverem 100% da justiça oferecida por Deus, estão salvos. Quando queremos juntar a nossa justiça, mesmo que operada por Deus, para estarmos justificados, mesmo que seja 1%, Deus dá-nos 99%, opera 99%, mas nós juntamos 1% para chegar aos 100%. Quando fazemos isso, estamos a desprezar o Rei da Glória. Estamos a roubar 1% ao Rei da Glória. E isso Ele nunca vai permitir, pois toda a glória é exclusivamente para Jesus. É exclusivamente para Ele.